Boa noite a todos que estão aí assistindo, que estão nos assistindo. Está entrando no ar mais uma edição do programa Falando Verdades Entrevistas, aqui pelo canal Falando Verdades. Estão aqui sintonizados a coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal Fluminense, doutora Tayane Oliveira, Gustavo Pivetta, advogado, especialista em direito penal e processual e especialista em planejamento e gestão municipal, e jornalista Reinaldo Gonçalves. E a gente vai fazer um longo debate sobre rede social, sobre as teorias conspiratórias, né, envolvendo as questões de fake news em tempos de pandemia. Tayane, fale-nos um pouco sobre a sua pesquisa e atuação científica dentro da academia. Como funciona o grupo multidisciplinar de pesquisa, laboratório de inovação em ciência, tecnologia e educação? Olá, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente o convite, Reinaldo, Cacá, Gustavo, por estar falando aqui nesse canal importante, né? Um espaço extremamente relevante para a gente poder debater diversos assuntos de interesse de todos nós, né, e diversos assuntos, podendo ter essa possibilidade de trazer um pouco do que tem sido debatido na academia e que interessa a sociedade de uma forma geral. Então, agradeço imensamente, né, é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Lá eu atuo em diferentes projetos. Um dos projetos que eu coordeno é o Laboratório Multidisciplinar de Investigação em Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação. É um laboratório que ele tem como proposta entender os modos de circulação da produção científica em ambientes digitais, mas principalmente tentar entender que a partir desse momento em que as pesquisas científicas começam a circular nesses ambientes digitais, começa também a travar alguns espaços de disputa. Então, o meu interesse é tentar entender como que essas disputas em torno do conhecimento científico se consolidam nesses ambientes, né? Tentando identificar atores, tentando identificar discursos, né? Ou seja, falando de uma forma mais aberta, tentar entender como que a informação sobre ciência tem sido disputada nos ambientes digitais, nas redes sociais digitais. Então, é basicamente esse o principal escopo do meu projeto de pesquisa, no qual tem sido desenvolvido dentro desse laboratório, mas a gente tem diferentes frentes de atuações, né? Eu sou membro pesquisadora do INEAC, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Comparados de Administração de Conflitos. Lá a gente tem desenvolvido uma série de ações voltadas para a educação científica, para a divulgação científica, né, tentando pensar outras formas de se entender essas estratégias de ganhar esse espaço de informação, né, ganhar espaço no meio dessa disputa sobre a informação, seja através da comunicação científica, da comunicação da ciência, da divulgação da ciência, seja através de ações estratégicas de educação da ciência, porque a gente acredita que, de fato, uma das formas de se investir de se investir para poder trabalhar a informação científica de maneira de qualidade é através da educação, né? Então, é um laboratório de fato multidisciplinar, que tem pessoas de mestrado, doutorado, graduação, ensino médio, temos bolsistas de ensino médio, que é muito bacana ver essa atuação da garotada junto com a gente, desde novinho, 15, 16 anos, trabalhando para produzir conhecimento científico e para entender como que o conhecimento científico circula. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo, boa noite, Cacá, boa noite, professora Tayane. Como é que se dá hoje a juventude, você fala que trabalha com ensino médio também, com pessoas do ensino médio. Como que hoje essa juventude está lidando com a ciência? Como que ela hoje qual é o nível de interesse delas hoje no Brasil pela ciência? Você tem como fazer uma perspectiva assim?
Uhum. Eu não posso generalizar as minhas pesquisas, né, que são pesquisas locais, né? Eu trabalho com uma escola em Queimados, trabalho com uma escola em São Gonçalo, a gente tem feito esse diálogo, trabalho com escolas em Niterói, então a gente não pode generalizar, mas de fato a gente tem vivido um momento em que a ciência se torna uma discussão central, né? Não só em função da pandemia, mas em função de uma série de acontecimentos que vinham já mostrando essa relevância da ciência para um debate junto aos jovens, né? Então, de fato, eles têm muito interesse, né? O nosso sistema educacional ele foi consolidado em torno das disciplinas, né? De maneira que o jovem ele entende a ciência a partir daquilo que ele está vendo na escola, né? Daquela matéria que ele está vendo na escola. Só que isso tem sido reconfigurado muito em função do próprio processo autônomo de busca de informação dessa garotada, né? Então, quando eles vão lidar com a informação científica, eles não se limitam apenas àquele conteúdo que tem sido desenvolvido na escola em termos de ciência, né? Eles vão buscar outras fontes de interesse, né? Outros espaços, outras fontes para o consumo da informação, né, em diferentes áreas, né? E aí, quando a gente pensa a ciência não só a partir daquela delimitação de ciências duras, né? Que ciência é aquele sujeito olhando no laboratório, no microscópio, né? Aquele tipo de ciência, mas entende a pluralidade da ciência, a gente vê o quanto que essa garotada vai em busca de diversas fontes para debater coisas de interesse deles, assim. Então, tem sido recorrente nas minhas experiências em escola, não tanto com os menores, né, mas lá com o pessoal do ensino médio, eles citarem artigos científicos que encontraram, né? Olha, eu li uma tese, eu li uma dissertação falando sobre violência com as mulheres negras e fiquei muito interessada, violência obstetrícia com mulheres negras. Então, assim, há uma busca sobre a informação que é muito interessante de ver isso surgindo junto a esse público, né? Junto a essa garotada. Surgindo não, mas se tornando mais intensificada em função da própria autonomia do processo de busca da informação. O que não quer dizer que eles estão totalmente isentos de um campo de disputa, né? A atribuição de confiança em certas fontes, né? A busca de informações que eles definem, a sua definição de critério de qualidade ainda é um processo de informação e algo que precisa ser discutido na escola, né? Então, o meu interesse em atuar junto à escola é justamente tentar entender como que essa garotada busca informação sobre ciência, né? Como que eles atribuem confiança a certas fontes, né? Como que eles definem, quais são os critérios que eles estabelecem para definir o que é qualidade, o que não é qualidade, o que é verdade, o que não é verdade. Então, é através dessas ações de entendimento sobre a forma de consumo da informação dessa garotada que a gente vai poder atuar de uma maneira mais efetiva, de uma educação mais completa, né, sobre a ciência de uma forma geral. Perfeito. Tayane, boa noite, primeiramente. É interessante esse processo autônomo que os jovens estão fazendo aí em busca da informação, e esse objeto de estudo seu é muito pertinente para que diminua a chance de eles caírem em fake news ou em informação errada sobre ciência e aí começar a construir conceitos errados sobre ciência, enfim, né? Situações que já são comprovadas cientificamente. A minha ponderação vai nessa direção. Como nós vamos conseguir, diante dessa imensidão de informação, dessa possibilidade, a todo momento o jovem tem a possibilidade de usar um buscador e procurar uma informação, como nós vamos conseguir fazer com que esse jovem não tenha a educação deformada ou não tenha os seus conceitos deformados por conta das fake news ou de artigos científicos também fakes, sabe? Como você pode expor isso para a gente? O que tem alguma coisa a ver com o seu
objeto aí de estudo? Você tem alguma proposta para isso? Uhum. Eu acho que a gente, primeiro, antes de pensar as estratégias, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa colocar aqui em debate, em discussão e investimento primeiro, antes de qualquer estratégia que possa ser pensada para evitar, né, para enfrentar o processo de desinformação que tem sido enfim, né, transversal na sociedade inteira, né, não só com jovens, mas de uma forma geral, estamos atravessados por desinformação relacionada à ciência o tempo inteiro. Né? O primeiro tudo é o investimento em políticas públicas de educação e de iniciação à ciência desde o ensino médio. Né? Então, sem isso, a gente está pensando utopicamente. Né? A gente tem que pensar em, de fato, políticas públicas que possam permitir esse acesso do aluno do ensino médio no processo de iniciação à educação científica, né? Uma iniciação científica. A gente tem programas no Brasil com isso, eu acho que a gente precisa estar o tempo inteiro defendendo esses programas que têm surtido resultados muito bons, né? Que é esse programa de, por exemplo, o PIBIC Ensino Médio, que permite essa integração, né? Formas de integração do aluno na própria universidade, para conhecer o ambiente da universidade, para desenvolver pesquisa junto com os professores, junto com os programas. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação às estratégias voltadas para o enfrentamento à desinformação. Né? As minhas pesquisas, elas têm apontado alguns direcionamentos que não são direcionamentos muito concretos, né? Porque a gente ainda é uma pesquisa em andamento, a gente ainda vai desenvolver mais pesquisa empírica para tentar entender isso, mas existem alguns pontos que a gente já tem identificado na fala com esses alunos que são relevantes para a gente pensar em estratégias para enfrentar a desinformação científica. A primeira delas é uma valorização pela autoridade professoral e científica. Né? A aura que foi consolidada em torno da autoridade do professor e da autoridade do cientista, ela permanece não inabalável. Né? Não é uma questão de aura inabalável do cientista ou do professor, mas ela permanece cristalizada, né? Protegida diante de uma série de disputas em torno da ciência, desde que, não basta ser cientista e professor, desde que esses sujeitos estabeleçam diálogos. Né? O que eu tenho percebido junto a esses alunos é uma negação a qualquer ação mais autoritária. Então, se são professores, se são cientistas que tentam passar o seu conhecimento sem estabelecer qualquer tipo de diálogo, sem estabelecer debate, sem reconhecer que aquele sujeito que está sentado na mesa, né, nas cadeiras da escola, é um sujeito pensante, é um sujeito atuante e produtor de conhecimento, né, que pode, que está produzindo o seu próprio conhecimento a partir das suas próprias experiências, enriquecendo através de debate e experiências cotidianas. Se o professor não reconhece essa possibilidade de debate, há uma negação dessas figuras. Então, a primeira estratégia que a gente precisa pensar para propor modelos de educação científica para essa garotada é o estabelecimento de diálogo, né? O estabelecimento de um espaço de debate e o reconhecimento desses sujeitos enquanto produtores também de conhecimento. Então, isso tem sido muito forte nas falas dos meus alunos, né? Nas falas dos alunos com os quais eu tenho interagido ultimamente. Tem outros pontos também que eu acho que valem a pena serem colocados, né? Que há um entendimento grande sobre as dinâmicas de circulação, né? As disputas sobre a informação no ambiente digital. Eles reconhecem, por exemplo, que o Facebook é uma plataforma que limita o seu conhecimento devido às próprias dinâmicas algorítmicas, né? Então, eles têm um conhecimento amplo sobre aquele espaço
espaço em que eles estão inseridos, né? Eles são sujeitos pensantes sobre as suas próprias vivências. Isso é outra estratégia que a gente precisa incorporar nas nossas, nas nossas estratégias de educação e de comunicação da ciência, que é o reconhecimento do próprio conhecimento desse sujeito sobre os modos de dinâmicas sociais com os quais eles estão imersos, né? Nos quais eles estão atravessados nas redes sociais, entre outras que vão aparecendo a partir das falas deles, mas como eu falei, é uma pesquisa em andamento. Né? A gente tem desenvolvido essa pesquisa junto com a escola, com escolas, né, em diferentes faixas etárias há mais ou menos 2 anos, e eu acho que a gente ainda precisa de mais corpo, a gente ainda precisa de mais investimento nessas pesquisas por pelo menos mais 2 anos, mais 3 anos de pesquisa para a gente entender e pensar, mas eu acho que o mais importante é pensar em conjunto com eles, né, essas estratégias de lidar com a informação científica e não depositar um modelo autoritário que vai passar para eles, olha, isso é verdade, isso não é verdade, porque isso não é o modelo mais aceitável, né, para eles. A forma de consumo deles já não é mais em torno dessa transmissão de conhecimento, dessa definição, dessa classificação do que é verdade ou não. Eles estão cada vez mais interessados em entender por que é verdade, por que não é verdade, né? Então, esse é o processo de autonomia que eu tenho discutido, que eu tenho visto, né, muito recorrente nos bancos das escolas, né, e nos debates que eu tenho trazido com esse público jovem. Tayane, a gente sabe o quanto que as redes sociais, né, elas contribuíram muito para ampliar o leque de informações, né, antes restrito apenas aos setores corporativistas de mídia, né? A gente sabe o caráter mais democrático que as redes sociais têm, que a internet tem, na medida que todos somos emissores e receptores ao mesmo tempo, né? E isso com certeza contribui para o fortalecimento dessa autonomia, né, que o estudante precisa desenvolver até desde o ensino médio, né, fundamental até a universidade e eternamente, né? E a gente sabe que mesmo em meio a todo esse sistema novo, né, de redes sociais, existe também a disseminação de fake news através das redes sociais, né? A gente sabe que a gente não pode avaliar esse boom democrático, vamos assim dizer, que a internet proporciona de forma romântica, né? Claro que existem atores sociais comprometidos com todo esse corporativismo atuando dentro desse sistema, né? E na sua opinião, Tayane, quais são os principais atores que atuam, né, disseminando essa fake news contra a ciência no Brasil, né? Qual o nível que você acha que esses atores têm com seus pares, tanto no Brasil quanto no exterior, enfim, e quais os cuidados que a juventude pode ter para continuar colocando em prática essa autonomia no sentido de desmistificar todo esse sistema, né, de fake news, né, principalmente em relação aos perigos que representam para o momento que estamos vivendo hoje, né, de uma pandemia, né, mundial, né, de Covid-19, né, e no qual a gente sabe que a desinformação ela pode ser tão fatal quanto esse vírus que está circulando. Como você avalia todo esse leque? Uhum. Eu acho que é muito interessante a sua pergunta, Cacá. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de debater, assim, corroborando com a sua fala, é a questão da romantização dessa democratização do acesso ao conhecimento através das redes sociais, né? A gente está imerso numa série de plataformas que mediam as nossas formas de busca de informação, né? Através de personalização de gostos, né? A gente tem sido as plataformas com as quais a gente tem buscado informação, pelo menos nessa camada da internet, né, como, por exemplo, o próprio YouTube, onde a gente vai divulgar aqui, né, que a gente está aqui debatendo, são mediados por lógicas algorítmicas, né, que delimitam a nossa informação, nosso acesso à informação. É lógico que nós não somos sujeitos que estamos completamente à mercê de um maremoto algorítmico que conduz o que a gente quer ou o que a gente não quer. Mas a gente é regido nesses espaços por lógicas de visibilidade que delimitam o nosso consumo sobre a informação, né? Então, acho que essa romantização que se tem em torno das redes sociais, ela tem sido muito debatida, né? Pelo contrário, a gente tem criticado cada vez mais a atuação dessas próprias plataformas, inclusive na visibilidade de
chamadas fake news, na visibilidade de desinformação, de teorias da conspiração, na visibilidade, por exemplo, de atores conservadores, na visibilidade de uma nova direita que ascendeu com força. Então, a gente precisa discutir o papel dessas plataformas em dar visibilidade para essas falas, né? Para esses sujeitos, para esses atores. Então, acho que essa romantização já foi pro buraco, né? A gente já não tem mais visto isso de uma maneira romântica, né? Pelo contrário, de uma maneira muito crítica e cobrando uma atuação maior dessas plataformas. Mas aí, veja bem, não é cobrando uma atuação de forma que essas plataformas se tornem reguladoras desse conteúdo, né? Mas que se responsabilizem por toda a dinâmica que foi propiciada em torno dessa lógica de visibilidade, dessa lógica algorítmica, né? Mas esse papel regulador não pode ser, obviamente, dessas plataformas, tem que ser de organizações externas, autorreguladas, né? Que possam validar a informação. Mas, enfim, voltando à tua questão, quem são esses atores que disseminam as fake news? O primeiro deles eu já falei, né? As próprias plataformas que foram fundamentais, que têm sido fundamentais em dar visibilidade a essas fake news, a essas, né, desinformações, teorias da conspiração e esses outros atores. A gente tem um conjunto de atores de interesse, e é lógico que as pesquisas não conseguem identificar exatamente quem são aqueles atores, mas a gente consegue entender os grupamentos que espalham a desinformação, né? Tentar entender como que essa desinformação ela tem sido acionada, né? Tem sido disparada nas redes sociais, e a partir desses rastros a gente vai mapeando para tentar entender por onde que ela tem ido, né? Então eu não posso dizer exatamente quem são os atores, né? Especificamente, fulaninho de tal, fulaninho de tal, fulaninho de tal. Mas a gente consegue mapear alguns atores de influência nesses espaços, né? Atores que têm sido fundamentais para a disseminação dessas desinformações. E aí a gente tem uma série de configurações, dependendo do tipo de desinformação, a gente consegue identificar esses grupamentos vindo de uma... vindo aí de um grupamento de atores da direita, da nova direita, né? Mas a gente também vê outros lados também compartilhando e disseminando desinformação, ou seja, é um campo de disputa complexo, né? Que a gente não pode ser taxativo na identificação desses sujeitos, até mesmo na categorização do que é fake news, o que é verdade e o que é mentira. A gente precisa entender, de fato, que disputas são essas que estão sendo travadas ali nesse espaço, principalmente tentando identificar esses discursos, né? Então, a gente tem, né, as próprias plataformas, a gente tem os atores, mas a gente tem outros atores, né, tem esses atores de influência nos ambientes digitais, mas a gente tem outros atores que são fundamentais para essa disseminação de notícias falsas ou de desinformação, a melhor forma que a gente possa entendê-las, né, enquanto informação, que são atores, são lideranças políticas, são representantes políticos do nosso... da nossa realidade, né, da nossa esfera política, que estão ali disseminando uma série de informações, que estão falando, por exemplo, que mudança climática, que aquecimento global não existe porque foi em Roma e sentiu frio, né? Ou estão falando que cloroquina tem que ser espalhada para tudo quanto é canto, vendida como balinha em camelô, porque, enfim, tem interesses diversos nesse processo. Então, a gente tem um conjunto de atores que transcende, né, transcende esse espaço de influenciador apenas digital para serem grandes influenciadores na esfera pública também, né? Então, de fato uma rede complexa ali de circulação de desinformação. Gostaria de fazer uma pergunta. Nessa linha que você colocou dos atores, fundamentalmente desses influenciadores que estão aí na vida pública, né? Ou seja, os políticos. Não vou nominar ninguém aqui para evitar de colocar um rótulo, mas a questão é quando ele traz
essa fake news, ou quando ela chega na gente, também não existiu uma manipulação para chegar só parte do que a pessoa quis dizer? Isso eu posso colocar, porque eu vejo na rede bolsonarista muitos dos adeptos tentando justificar o que o Bolsonaro disse, e realmente é só uma parte do que ele falou, só aquela parte ruim. Essa semana, a gente também percebeu acontecendo algo parecido com o ex-presidente Lula, onde tiraram uma parte só do contexto e colocaram lá o tal do tudo bem, ainda bem, né? Então, qual é o papel, efetivamente, por exemplo, da grande mídia, né? Vamos colocar a grande mídia, e das próprias disputas, né? Dos próprios campos, porque a gente pega aí a esquerda falando do Bolsonaro e a direita falando do Lula. E aí, nessa meio dessa história, a grande mídia, que também sempre foi a detentora da fake news, e agora ela perdeu esse monopólio. Não só perdeu o monopólio, como está, inclusive, tentando dominar o monopólio para classificar o que é fake news ou o que não é, né? A gente tem visto aí essa grande mídia, esses jornais de grande circulação envolvidos em projetos, por exemplo, de checagem de fato, para poder definir o que é verdade e o que não é verdade, sendo que eles foram os grandes, né, disseminadores de inverdades, né? Ou, né, eles foram os propulsores dessa modalidade em torno da ideia, né, do modelo anglo-americano de produção de verdade, objetividade, disseminando uma série de fake news que foi extremamente danoso para a própria nossa democracia, né? Mas, enfim, concordo contigo, né? Acho que, de fato, a gente... É o que eu tenho falado, assim, muitas pesquisas tentam classificar o que é... O próprio conceito de fake news é um conceito muito complexo, né? Muito complicado de ser usado, porque eu acho que ele é muito taxativo, né? Ele coloca a verdade como uma verdade única, né? Igual o modelo anglo-americano de verdade, né? Anglo-americano de produção de verdade em torno da objetividade, como se a verdade fosse algo, né, que, enfim, colocássemos dentro de uma caixinha e pronto, isso é verdade, isso não é verdade. E o mundo é muito diferente disso, né? A gente vê, por exemplo, esses pequenos fragmentos de fala de um lado ou do outro, ainda bem ou e daí, sendo colocados fora de contexto que implicam muito além, por exemplo, é verdade que eles falaram, mas os contextos dessas falas, as formas como foram construídas, né? O outro conjunto em torno dessas relações, as disputas que se estabelecem em torno dessa fragmentação, dessa descontextualização dessas falas, elas vão muito além do que classificações de verdade ou não verdade, né? Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente debater, né? Então, fake news é um termo muito complicado da gente usar, apesar de ser muito fácil, né? Fácil falar fake news, né? Isso é fake, isso é fake, isso é fake, mas a gente tira ali do centro de atenção essa discussão sobre disputa, que você mesmo acabou de falar, Gustavo. A gente também tem usado alguns tipos de classificação, que são classificações muito equivocadas, né? Por exemplo, a própria classificação de desinformação, o que é desinformação, o que é uma informação de qualidade, o que não é uma informação de qualidade, né? No inglês, a gente ainda consegue falar misinformation, disinformation, como duas classificações diferentes, né? Uma é uma má informação, que não teve intenção de ser propagada, outra é uma informação má formulada intencionalmente, o que também não dá conta dessas disputas, né? Por exemplo, descontextualização de uma fala dentro de um contexto, né? E como que isso vai sendo disseminado nas redes sociais. Então, até o próprio conceito de desinformação é muito complicado de ser usado dessa maneira, né? Então, de fato, assim, eu estou totalmente de acordo com você. Por isso que quando o Cacá me perguntou sobre os atores
que disseminam a desinformação, a gente vê se consolidando, né, por exemplo, num grupo bolsonaristas, né, dessa extrema-direita, ou até mesmo numa direita, mas a gente também vê dentro de uma esquerda, né? Então, Sem dúvida. é algo assim que a gente não pode ser tão taxativo. E falar, olha, fake news é com eles, né? Não é aqui com a gente, o fake news é do outro lado, não é aqui com a gente, porque não é assim que funciona, né? Então, é um processo aí muito, é de fato um processo muito complexo, né? E que a gente precisa estar trazendo para discussão, a gente precisa ter cada vez mais pesquisas para tratar desse assunto, né? Porque a gente tem visto o quanto que a desinformação tem sido danosa para a democracia, tem sido problemática para a nossa democracia, né, e para a própria saúde da população, né? Então, assim, estou totalmente de acordo com o que você colocou. Eu entendo que assim a mídia, tanto essa mídia mais digital, progressista ou conservadora, hoje elas vivem muito de tropeços semióticos, né? Esperam um tropeço para poder cair dentro, descontextualizando. E nesse parâmetro, pensando hoje nesses influencers, nesse pessoal que está na internet, que a internet está indo a muitos jovens, a muitos grupos específicos, você considera que hoje a capacidade de se comunicar de um desses canais, desse veículo, ele passou a ser mais importante do que a própria informação em si, a notícia? Uhum. Acho que essa pergunta é muito legal, Reinaldo. Eu acho essa pergunta assim, quase uma pegadinha, né? Porque eu acho que a gente tem banalizado muito a informação, né? Eu poderia muito bem parar aqui e defender a minha área e falar, não, a comunicação é extremamente importante, mas eu acho que a informação ela tem sido muito banalizada, né? Muito em função da comunicação, né? O que eu quero dizer com isso? As notícias, elas são banalizadas por dinâmicas de comunicação que foram dominadas a partir de lógicas do ambiente digital, que descontextualiza, né, que tira todo o mérito e a gente vai sendo ocupado por outras informações, por outras estratégias comunicacionais de tirar a nossa atenção para a notícia em si, né? Então, eu acho que a gente tem vivido um processo de banalização da notícia em prol da comunicação, dos modos, das formas de comunicação que são muito complicadas, né? E isso tem sido dominado aí por uma galera, assim, sabe, que nasceu nesse ambiente, né? É uma galera que sabe como fala, sabe como agir, sabe como identificar os atores, sabe, enfim, né? Isso é comunicação, isso é entender essas estratégias de alcançar o teu público, né? De falar diretamente com o teu público. Enquanto isso, as notícias vão ficando, né, acumuladas no meio de um campo de disputa, basicamente de atenção, né? Enquanto um sujeito fica lá falando uma abobrinha e circulando nas redes sociais, e subindo no WhatsApp, e subindo o tag no Twitter, a informação acaba, né, a notícia em si, que às vezes é de extrema relevância para o debate, para a participação pública, fica em segundo plano, né? Eu fico pensando assim, eu fico imaginando, poxa, o Bolsonaro fala uma besteira e daqui a pouco já tem um monte de justificativa para as besteiras que ele falou. Eu acho que ele fala besteira e vai para a internet ver o que ele vai dar de desculpa, porque o próprio público dele está sempre criando desculpas, justificando, relativizando as palavras dele, e o pior, isso está sempre dando certo, porque ele consegue tirar a atenção, ele consegue. Essa é uma técnica que já foi assim mapeada, analisada, isso vem do Bannon, vem de fora. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa técnica de comunicação que está sendo, pelo jeito, muito bem sucedida entre a extrema-direita no mundo inteiro? Com o Orbán, com o Trump, com o Bolsonaro. O que falar disso? Bom, eu me sinto até nesse, assim, é exatamente isso que você falou, assim, um conjunto já de atores que já mapearam isso, que entendem as suas lógicas, que entendem o modo, né, no qual os sujeitos reagem à informação, que já tem baita estudos, né, sobre modelos psicológicos de reação sobre a informação, né? Então, assim, de fato, tem um
um conjunto aí de atores e de instituições envolvidas nesse processo, né, vamos dizer em termos mais gerais, né, de manipulação dessa informação com o público. Não é o meu domínio total, né, conhecer, não é o meu domínio total esse mapeamento desses atores. Para isso, eu sugiro conhecer os trabalhos do professor Afonso de Albuquerque, né, que é um colega meu de departamento, que ele tem uma longa trajetória em torno desse conhecimento sobre comunicação internacional a partir dessa atuação dessas instituições na própria comunicação política. Mas eu aprendo muito com ele, né? A gente está o tempo inteiro debatendo e aprendendo, então é interessante, assim, de fato tem. E é interessante quando a gente vê na literatura, na própria literatura científica, para discutir a desinformação, é recorrente a fala da gente, de muitos pesquisadores acionarem isso como se viesse da Rússia, mas esquece, né? Mas a gente esquece de traçar essas instituições e essas fundações que têm atravessado a democracia em diferentes países, né? E que não vem da Rússia, e que não vem da China, né? Então, eu acho que é um debate assim que eu sugiro, que trago o professor Afonso de Albuquerque para debater isso. Vou ter um prazer enorme de assisti-lo e conhecer mais um pouco sobre esse debate. Tayane, na sua avaliação, qual a diferença assim, dessas fake news que hoje a gente vê que o governo coloca a serviço deles mesmo para as fake news que ele utilizou na campanha? Existe alguma diferença de fake news? Você pode falar alguma coisa a respeito disso ou vem tudo do mesmo fluxo? Bom, o que eu tenho observado é que, de fato, vem tudo no mesmo fluxo, ela vai se adaptando a objetivos distintos, né? Num objetivo primeiro, de fato, era a eleição, né? Enfim, né? O levantar o mito, né, a consagração de um mito, né, e hoje essas fake news, elas vêm com outros objetivos, e aí são objetivos diversos, né, e aí eu estou falando principalmente as fake news, né, enfim, notícias falsas relacionadas a questões políticas, né, mas o meu foco principal são as notícias falsas relacionadas à ciência, que é o meu objeto de estudo, né? As notícias falsas, né? A desinformação relacionada, a disputa sobre a informação relacionada à ciência, ela vem sendo travada principalmente por essas lideranças que hoje estão no poder já há um bom tempo, né? Por exemplo, é o caso da pílula do câncer, em que já vinha sido debatido e sido levantado no Congresso a partir de certas figuras políticas em prol, né, na defesa dessa liberação da pílula do câncer, que hoje estão ocupando espaços de poder na nossa esfera pública, na nossa esfera política. Então, esse modo de operação, de disputa sobre a informação, de politização da ciência, né, de envolvimento da política na produção de conhecimento, seja através de uma deslegitimação do que tem sido desenvolvido por instituições de confiança, como também a elevação, essa valorização de certos conjuntos de atores em torno da produção de medicações científicas, né, de medicações em torno do conhecimento científico, né, baseadas em conhecimento científico, que já estavam sendo disputadas em outras esferas, não só nas mídias sociais, mas também no próprio Congresso. Então, esse é um modus operandi já recorrente, não é de hoje, por exemplo, que a disputa sobre a informação científica acontece, né? A cloroquina, ela é, por exemplo,
uma atualização de um modo de operacionalização da informação científica junto à esfera política que já estava estava acontecendo em outros momentos, por exemplo, a partir da fosfoetanolamina. Né? Então, existem modos de relação com essa informação científica que são muito parecidas. Lógico que atendem objetivos distintos, similares, mas distintos, né? Então, de fato, tem uma relação direta, sim, o que eu tenho observado, né? Saiu uma pesquisa hoje que 1 em cada 5 norte-americanos não vão tomar a vacina, vão se negar a tomar a vacina para o Covid quando ela estiver pronta. O movimento de vacina cresce cada vez mais na Europa, em países da Ásia, nas Américas. O que se dá a isso? Como que é o que tem por trás disso? Quais os interesses? Claro que se fala nas Big Pharmas, se fala em muitos interesses, mas qual é o interesse nas redes sociais? Onde é que está mais latente essa militância anti-vacina? E o que eles propõem? Qual que é a desculpa que eles dão para esse movimento? O que você entende disso? Uhum. O que eles têm proposto, assim, esse é um assunto que de fato me interessa muito, tentar entender como que esses sujeitos recebem esse tipo de informação. O que eles têm colocado, assim, o que as minhas pesquisas têm apontado é que há um sentimento de descrença generalizado sobre as instituições, entre elas instituições científicas, né? Entre esse agrupamento de pessoas que são partes, né? São parte do movimento anti-vacina, por exemplo, né? Que é diferente dessa forma dessa nova formação em torno da negação de uma possível vacina contra o corona, né? É diferente, isso vem se reconfigurando de uma maneira diferente a partir da entrada de outros atores dentro dessa rede, mas enfim, o movimento antivacina, o que o movimento antivacina expõe para a gente não é de fato um problema de que os sujeitos não são letrados, que os sujeitos não têm educação, que os sujeitos é isso. Não é. O que eles têm apontado é, de fato, uma descrença sobre as instituições, né? E aí eu acho que entra um ponto interessante para a gente discutir. Que instituições seriam essas? Governo, né? Sem dúvida nenhuma, há uma descrença generalizada sobre o governo, apesar de algumas figuras míticas ainda serem preservadas. Há uma descrença generalizada sobre a mídia e há uma descrença generalizada sobre a ciência. E o que eles colocam nesse movimento? Por que eles desacreditam nessas instituições que são conhecidas como comunidades epistêmicas, né? Que são aquelas instituições promotoras de conhecimento, promotoras ou disseminadoras da informação e do conhecimento. O que eles apontam é uma percepção pública sobre as controvérsias dessas instituições. Essas instituições, elas se consolidam a partir de certas funções sociais, cada instituição exerce o seu papel para uma preservação da ordem democrática, para uma preservação da democracia, e a partir do momento em que essas instituições subvertem, né, os seus papéis, ampliam os seus papéis, as suas atuações para outras esferas, o sujeito percebe essa atuação, né, e começa a desacreditar dessas instituições. O que eu quero dizer com isso, né? O meu foco, de fato, é na instituição científica, que é o que me interessa, entender as disputas da informação científica. Então, o que eu tenho observado nisso quando eles falam sobre ciência, né? Quando esses sujeitos, adeptos de teorias da conspiração e adeptos do movimento antivacina, o que eles apontam para a gente? Eles apontam o seguinte: olha, eu não acredito na ciência. Eu não acredito na ciência porque a ciência está envolvida com a indústria farmacêutica. Então, eles percebem, há uma percepção pública sobre as novas lógicas de capitalismo acadêmico que implica as próprias instituições científicas recorrerem a instituições privadas para poder desenvolver as suas pesquisas e como que isso
como que nessas relações há conflitos de interesses. Eles percebem, por exemplo, há uma percepção pública sobre a relação dessas instituições com a esfera política, né? Então, tudo isso vai ampliando, né, esse sentimento de descrença sobre essas instituições. O ponto que eu venho colocando, o ponto que eu venho debatendo é, além de um reconhecimento de qual é o nosso próprio papel enquanto cientista nesse processo de descrença sobre nós mesmos, descrença sobre a instituição científica, mas qual é o papel também dessa mídia nesse processo de mediatização de controvérsias científicas, né? Já não é de hoje, por exemplo, que a grande mídia vem atuando num processo de mediatização de controvérsias que corroboram com esse sentimento de descrença generalizada, né, de descrença institucional que esses sujeitos têm. E por que eu falei um pouquinho antes da minha fala, né, que é um pouquinho diferente o grupamento anti-vacina, vamos dizer assim, o anti-vacina raiz e o anti-vacina Nutella, né, o anti-vacina que agora está implicada com a questão do corona, que tem ganhado outros adeptos aí nesse processo, né? Então, por que eu falei que são reconfigurações de um mesmo grupamento, né? Vem chegando outros atores nesse processo que percebem, né, que estão sendo bombardeados diariamente, cotidianamente, não que a gente não precise ser informado sobre o que tem sido avançado em termos de conhecimento científico sobre coronavírus, mas o tempo inteiro a gente tem sido massificado em torno das próprias controvérsias. Qual é o papel, por exemplo, da mídia em falar que a cloroquina, num primeiro momento, funciona, uma semana depois, não há consenso científico, né? Há uma responsabilização sobre essa grande mídia que a gente precisa discutir, né? Esse processo de mediatização. Esse eu acho que o tema, eu acho que esse é o ponto. Quando a grande mídia, e aí que eu volto para a questão do monopólio e tal, da informação, e você colocou muito bem claro das fake news, do que eles classificam o que é o que não é, né? Mas quando eles se põem esses debates, para mim, inócuos, né? Ele não está promovendo essa fake news? Não é esse que seria a nossa melhor fonte de informação? Ou então, que seria a fonte que deveria preservar uma credibilidade, vamos dizer assim? Não é bem a fonte mais abundante de fake news? Sem dúvida, sem dúvida. É uma fonte abundante de... Vamos lá, fake news é uma fonte abundante de mediatização de controvérsias científicas, porque o campo científico, ele não é uma massa homogênea que hoje eu vou falar, olha, isso aqui, esse meu achado é importante e vai ser amplamente aceito, né? A ciência é um processo, né? Então, eu vou ter um achado aqui que vai ser debatido até a comunidade científica ter, não um consenso, né, mas uma predominância consensual sobre aquele achado científico. Então, a partir do momento que essa grande mídia, essa é a nossa principal fonte de confiança como promotora da informação, né, como propulsora da informação, ela vem mediatizando esses conflitos que são inerentes à própria ciência, né, porque a ciência ela se estabelece em torno dos conflitos, né? A ciência só avança a partir do momento em que eu coloco a minha cara a tapa para ser rebatida, né? A partir do momento em que eu vou em congresso, que eu apresento os artigos para meus pares, que os meus pares me criticam, né? A partir desse momento, né, que outros colegas vão testar, gente de outro país vai testar aquele medicamento, vai testar, vai replicar aqueles achados para ver se de fato eles são compatíveis com os resultados que eu achei, né? Então, a partir disso é que o conhecimento científico se consolida. Enquanto esse conhecimento científico não se consolida enquanto um conhecimento, né, enquanto uma evidência científica, é um processo de debate.
com a entrada dessa grande mídia em colocar essas disputas em maior visibilidade do que os próprios processos, sem reconhecer que a produção de conhecimento é um processo, a gente está corroborando para que aquele sujeito, né, que vai pegar o jornal hoje, né, vai ler uma notícia, né, e vai falar, nossa, graças a Deus, graças ao bom cientista, a gente vai conseguir a vacina a partir daqui a 2 semanas. Aí daqui a 2 semanas o cara vai ler e vai falar, bom, aquilo que o cara falou não existe. Então, eu não tenho respostas, eu estou procurando respostas. Né? A ciência não pode me dar respostas. Né? Então, se a ciência, que é a instituição que até então tinha um certo prestígio dentre as comunidades epistêmicas, ela não pode me dar resposta, em quem que eu vou acreditar? Né? E aí ele passa a acreditar naquele sujeito que fala, tome isso aqui, beba água sanitária que vai funcionar. Né? Tayane, assim, a gente vê que apesar da disseminação das redes sociais, né, os setores corporativistas de mídia ainda exercem uma influência muito grande. Isso é absolutamente inegável, principalmente nesse momento de isolamento social. Né, a gente vê muitas pessoas prejudicadas nesse momento por causa de uma limitação restrita às redes sociais. Né? A gente vê os próprios setores corporativistas também ocupando as redes sociais. Pegar uma carona interessante com o que o Gustavo falou a respeito da questão, né, sobre a gente vê essas próprias mídias corporativistas falando em TV aberta sobre fake news, né? Como muito bem foi dito, né? Eles próprios são disseminadores de fake news. É muito complicado a gente ver disseminadores de fake news falando em fake news. Claro que, como a gente já debateu, a gente sabe o quanto esses meios estão aproveitando esse momento para fortalecerem o merchandising social, né, em torno da velha questão no qual eles se apresentam como mediadores da sociedade. Né, e a gente sabe muito bem que não são devido às suas subserviências ao poder econômico dominante. Isso é uma coisa que não é de hoje, né, rompeu barreiras. Né, anos atrás, antes do surgimento da internet, esse debate ficava restrito aos âmbitos acadêmicos. Hoje, a gente debate aqui, a gente debate na mesa de bar, a gente debate no grupo de amigos, até na noitada, enfim, por aí vai. Mas, assim, aí pegando todo esse gancho que eu fiz, né, com o merchandising social, né, que não só a mídia, mas o próprio capitalismo que essa mídia representa está fazendo nesse momento. Né? Claro que a gente debate questões como o mundo não vai ser mais o mesmo depois que essa pandemia passar. Né? Eu já postei várias vezes nas redes sociais que o maior aprendizado que a gente pode adquirir sobre isso é abandonar de vez o capitalismo. Claro que embora isso faça sentido do ponto de vista do aprendizado que a gente possa adquirir, a gente sabe que existe, pragmaticamente falando, é muito utópico pensarmos nisso. Ao contrário, a gente vê o próprio capitalismo, através dos seus detentores, usando esse momento para se fortalecerem ainda mais. Né, a própria disseminação de fake news por parte dos próprios setores corporativistas de mídia, o merchandising social sendo feito, exploração dos dramas humanos oriundos dessa pandemia, é uma coisa... eles sempre agiram dessa maneira, mas claro que isso está se intensificando nesse momento. Né? Mas aí, pegando esse gancho, queria colocar uma questão muito interessante. Né? A gente lembra quando surgiu o surto de ebola na metade dos anos 1990, né? Um vírus devastador que ameaçou não só a economia, mas a própria paz mundial de um modo geral, e não demorou muito, né, para que uma cura fosse desenvolvida através do sangue do cavalo, né, um recurso natural de fácil acesso, né, ao contrário de muitos outros antídotos, vacinas, remédios, né, em que, principalmente com a expansão da esfera urbana, a gente sabe, né, que isso dificulta cada vez mais, né, a busca por novos remédios, vacinas, né, enfim. Aí a gente sabe muito bem, né, existe a teoria, né, de que só daqui a 1 ano uma vacina eficaz contra o Covid-19 vai ser desenvolvida, mas a gente sabe que isso pode ser um pouco apressado ou não. Quer dizer, o que eu quero colocar, Tayane, é alarmante a questão, né, que a gente está à mercê dos interesses, né, comerciais, né, dessa classe econômica dominante que monopoliza a saúde, a indústria farmacêutica. Né? São pouquíssimos os países do mundo em que a saúde é totalmente estatal. Né?
Enfim, a gente viu o oportunismo desses setores em quererem se aproveitar da fala do ex-presidente Lula, que ele colocou uma realidade, né? Olha como a urgência do Estado, né, e do sistema público de saúde é importante nesse momento, né? Eles só se aproveitaram de uma falha meramente semântica que ele cometeu, né, para tirarem ele para oportunista, para fazerem a caveira dele, né, entendeu? E igualarem ele ao mesmo nível que Bolsonaro, quando Bolsonaro disse "e daí?", né, o que eu posso fazer, como se a intenção de Lula fosse nesse sentido. A gente sabe que não foi, né? E é verdade o que ele disse, uma coisa que até ficou constatada, né? Como, moralmente falando, o capitalismo realmente está desmistificado. A gente sabe disso, né? Embora a gente sabe que na prática, né, ele está usando esse momento para se fortalecer. Essa é a questão que eu quero colocar. A gente vai ter que depender dos interesses desse capitalismo para que uma vacina seja desenvolvida. Eles estão preocupados com o quê? Com a saúde, com as vidas, em poupar mais vidas, ou com a rotina antiga ser retomada, né, para que o mercado possa finalmente, né, retomar os seus lucros, né, as demandas, o comércio de um modo geral. A gente sabe disso muito bem, né? Enfim, faz um traçado a respeito de toda essa questão, né? Porque não tem cabimento isso, né? Quer dizer, a gente está dependendo dos próprios interesses do mercado para que uma vacina possa ser desenvolvida, né? Ao invés do pensamento mais solidário de que o principal objetivo é a gente conter essa epidemia, erradicar essa doença. Lembrando que já existem teorias que falam que o Covid pode se tornar endêmico, como o HIV, né? Enfim, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, né? A gente sabe, né, que nada vai ser como antes, mas até que ponto esse não como antes vai fazer essa fronteira entre uma emancipação, né, de nós como trabalhadores, como cidadãos providos de direitos, ou dos interesses da indústria farmacêutica, do capitalismo, né? Enfim, a gente sabe que isso pode apressar, né, o desenvolvimento de uma vacina, como foi o caso do Ebola. Alguns anos atrás a gente viu isso acontecer. Hoje o Ebola está controlado, ainda existem alguns surtos, mas só na África, né? Mas de um modo geral já está controlado. Enfim, a gente vai ter que depender desses interesses. O que a gente pode fazer para construir uma economia mais solidária, indústrias mais solidárias, enfim. Eu acho que é uma fala muito interessante, Cacá. Eu não sou muito adepta de um academicismo prognóstico, né? De ficar um exercício de futurologia, né? Enfim, mas de certa forma eu acho que a tua fala me fez remeter à eleição em que a gente tinha duas opções, Haddad ou Bolsonaro, uma escolha muito difícil. Nossa, assim, como era uma escolha muito difícil pela grande mídia, né? Como que a grande mídia constantemente colocava que se tratava de uma escolha muito difícil, né? Hoje é uma escolha muito difícil entre uma fala, ainda bem que veio o coronavírus para mostrar que o Estado mínimo é um fracasso, que a gente precisa repensar esses modelos econômicos, que a gente precisa repensar esses modelos sociais, e daí que 10 mil morreram, né? De novo, aquela balança assim, que não está equilibrada, né? Mas que é colocado por essa grande mídia como se fosse a mesma coisa, como se estivesse no mesmo barco, né? Quando, enfim, né, esse barco está furado há muito tempo. Né? Mas aí você me coloca algumas questões que eu acho que são cruciais para o debate, né? Eu também não sou muito fã dessa esperança, né, de que um mundo pós-pandemia, né, vai ser melhor, né, que o Estado ele vai voltar a ter a relevância que ele tem para a regulação, para a sustentação da sociedade, né? Eu também não tenho essa esperança. Pelo contrário, eu acho que o mundo pós-pandemia vai ser um agravamento de todas as desigualdades, de todas as injustiças, de todos os problemas que a gente já vinha se arrastando há muitas décadas, né? Enfim, mais séculos até, né? E aí entra o seguinte ponto que você me coloca: a gente vai ficar novamente dependente desses interesses econômicos para ver aparecer uma nova vacina.
enfim, novamente, eu não sou uma acadêmica de prognósticos, né? Não sei como que isso vai se desenrolar, sou muito mais de diagnósticos, né? E o que eu tenho visto dentro do debate acadêmico, sim, há uma relação estreita com a indústria farmacêutica, há, sim, interesses econômicos e políticos em torno desses tratamentos, dessa vacina, da eficácia, etc., mas há um movimento que está vindo com muita força, que isso também já não é de hoje, que é um movimento pela abertura dos dados, né? Que é um movimento que pensa a ciência como um bem público, né? É um movimento da ciência aberta. Quando os primeiros casos começaram a surgir logo após o reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, muitos pesquisadores depositaram seus artigos científicos, os seus achados, as suas pesquisas, ainda que pequenas, ainda que micro, ainda que locais, mas como uma forma de contribuir com as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas em outro país, né? Então, há sim essa disputa comercial e econômica ali dentro desse horizonte, mas há uma força vindo desses cientistas em prol de dados abertos, né, de pesquisa aberta, de ciência aberta, né, de colaboração científica. Então, eu acho que isso é algo pelo qual a gente precisa lutar, pelo qual a gente precisa valorizar e reconhecer que, se a ciência quiser continuar sendo reconhecida como uma instituição de prestígio, ela precisa repensar os seus modos de atuação, entre eles preservando, valorizando esse modo de publicação da ciência aberta, né? Saber que a ciência de fato é um bem público, né? Que a ciência ela precisa atender às demandas da sociedade, né? Então, para isso, a gente precisa abrir os nossos dados, abrir as nossas pesquisas e propor mais redes de produção de conhecimento em conjunto com outros atores. Com certeza, muito importante esse tratado, né? Mas com certeza a gente tem muito que refletir nesse mundo que vai vir pós-pandemia, né? Com certeza que novos rumos vão surgir, né? Isso é inevitável, né? E como a gente vai se comportar, né? Qual a capacidade que todos nós vamos ter, né? Esse é o grande X da questão. Essa pandemia ela tem suscitado muito debate dentro do mundo acadêmico, científico. Muitos pensadores têm refletido muito sobre a questão da pandemia. Inclusive, se eu não me engano, há um mês e meio, o Agamben fez um artigo que se chamava A Invenção da Pandemia, onde ele defendia que essa crise sanitária era uma forma do Estado normalizar o estado de exceção. E isso criou uma polêmica danada, porque muitos consideraram que essa declaração foi como um apoio obscurantista ao papel da ciência no combate a essa pandemia. Essa semana, nós lançamos no canal do Falando Verdades um vídeo que é uma reflexão sobre o iluminismo e a modernidade. E a gente vendo toda essa situação que acontece hoje, todo esse negacionismo, será que o Bruno Latour estava certo? Nós jamais fomos modernos? Será que ele foi tudo uma grande ilusão? O que você acha disso? Ai, me colocou num ponto fraco, né? Ai, Latour. Não, jamais fomos modernos. Eu acho que nesse ponto ele tem razão. Nos outros aí é um outro vídeo, é um outro debate, é uma outra parada. Não, mas eu acho que eu concordo, assim, acho que não, jamais fomos modernos, de fato, eu acho que essa fala do Agamben é muito interessante para a gente pensar como que isso tem se configurado. Eu, de fato, concordo plenamente, né? A gente está num momento que é um momento extremamente crítico, onde as nossas liberdades individuais elas estão, de fato, cerceadas por questões de preservação à vida, né? O direito de ir e vir, né? Entre outras
enfim, liberdades nossas, mas principalmente o direito de ir e vir, está muito cerceado por conta das políticas em prol do controle do avanço do vírus, né? E como isso tem se configurado enquanto medidas autoritárias, de fato a gente tem visto isso. A gente tem visto isso em diferentes esferas. A gente tem visto isso em diferentes países, né? Toque de recolher, outras ações um pouco mais autoritárias sobre a polícia. Lógico que a gente precisa também colocar até que ponto isso nunca existiu, né? Isso nunca existiu, talvez, para uma parcela da classe média alta, né? Enquanto outras parcelas já estavam vivendo isso há tempos atrás, né? O modo de sobrevivência deles é o modo de sobrevivência a essas políticas autoritárias e cerceadoras, né? Mas, enfim, não é nem esse o debate que eu vou trazer agora. Mas, de fato, a gente tem visto se desenvolver essas novas modalidades autoritárias na sociedade que se desdobram em diferentes esferas, tanto na esfera pública, na esfera, né, do exercício dessas instituições de controle, mas também, por exemplo, nas próprias redes sociais. Nesse período, por exemplo, a gente viu uma série de canais que são considerados teóricos da conspiração, que são considerados disseminadores de fake news, serem retirados do ar, né? Hoje a gente celebra, né, a saída desses sujeitos. Amanhã pode ser eu falando verdades, né? Amanhã pode ser eu, cientista, falando algumas verdades sobre essas plataformas, ou sobre o sistema, né, ou sobre o governo, ou sobre o que quer que seja, que, enfim, sou retirada, né? Nesse cenário de enfrentamento à desinformação, de enfrentamento às chamadas fake news, a gente tem visto se desenvolver uma série de ações em diferentes países. E aí as ações vêm desde investimento de força-tarefa pela união da comunidade científica, da comunidade civil, de organizações políticas, de organizações não governamentais em prol de pensamentos e de soluções para o enfrentamento dessa desinformação, né, a investimentos de educação científica, de educação midiática, mas também prisões, né? Mas também, por exemplo, o shutdown da internet, né? A retirada total da internet, né? Multa, enfim, até outras penas mais duras sendo exercidas em prol desse combate à desinformação, né? O que eu quero colocar aqui é que existe uma agenda militarizada sobre a desinformação, né? Existe uma agenda que tem sido discutido, que tem sido jogado para cima da gente, de que vivemos uma guerra sobre a informação. Como vivemos uma guerra sobre a informação, qualquer medida autoritária pode ser aceita mediante cláusulas de guerra reconhecidas, né? A partir da concepção que entendemos que estamos em guerra, a gente pode aceitar qualquer outra medida autoritária para resolver os problemas dessa guerra. Essa é uma agenda perigosa, né? Essa é uma agenda que a gente precisa ter muita atenção. Porque a partir dessa agenda que está sendo imposta para a gente, seja ela de uma agenda de guerra, uma guerra híbrida, uma comunicação militarizada, a partir do momento que a gente amplamente aceita essa agenda como uma realidade para a gente fica muito mais suscetível para aceitar as outras consequências derivadas dessa agenda. Então, isso é um perigo, né? Para isso, é nisso que a gente precisa ter muita atenção, né? E eu acho que assim como a pandemia ela foi intensificando uma série de desigualdades, de injustiças sociais, de problemas de classe, né? De direitos de base, de direitos fundamentais, direito à moradia, direito à alimentação, assim como a pandemia trouxe essa intensificação desse debate, ela tem trazido também a intensificação do debate do enfrentamento à desinformação, né? E que a gente precisa ter um certo cuidado de como que isso vai ser desdobrado no futuro para a gente não cair em armadilhas que vão delimitar a nossa própria liberdade, né, sobre a informação.
Thalita, está faltando uma mensagem sua, definitiva, final, aí para a nossa entrevista. Você aproveita para deixar aqui uma mensagem para a gente. Eu queria, antes da Thaís fazer a final, eu queria falar um negócio, que a entrevista foi incrível, foi maravilhosa. Você está sempre convidada para vir aqui para falar de ciência, falar de divulgação científica. Isso é uma das propostas do canal, é ajudar, colaborar, ser uma formiguinha nessa luta anti-obscurantista, assim, e que a gente vá fazer a valoração da ciência, trazer novas informações, vamos falar de pesquisa, vamos falar de projetos do futuro. Então, você está desde já convidada. Foi excelente a entrevista, foi um grande prazer te receber aqui, uma grande honra, que você é uma grande pesquisadora. E, Cacá, quer falar alguma coisa antes da Taine fazer? Ou você fala alguma coisa depois? Não, sim, só fazer um gancho, né, com o que a Taine falou agora sobre todas as questões que são usadas como pretextos, né, para políticas mais intensas, mais repressoras, né? Todas essas questões finais que a Taine colocou, se a gente parar para pensar, tem sido esse o pretexto para o avanço, não só do bolsonarismo, mas de todo o fascismo que tomou conta do Brasil. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. É um dos motivos pelos quais hoje também os Estados Unidos, né, com o governo Trump, é o maior pico da pandemia no mundo atualmente. O Brasil está em segundo lugar. Né? A gente sabe que eles, por serem extremamente fascistas, né, a gente sabe que eles estão usando a pandemia, né, o corpo mole em relação à saúde pública, eles estão usando como pretexto para colocar em práticas políticas genocidas, e que foram políticas prometidas em suas campanhas, só não viu quem não quis. Né? A gente sabe que todos esses excessos, né, as próprias gravidades, né, que a gente sofre cotidianamente, provocadas por eles, são os pretextos para o recrudescimento e ascensão do fascismo. Né? Infelizmente, muitas pessoas ainda levam a sério isso. Né? A gente sabe disso muito bem. Né? E são esses os cuidados que a gente tem que tomar. E isso é uma coisa que tem crescido, pelo menos no Brasil, no efeito bola de neve, especificamente depois do golpe de Estado. Foi tudo isso usado como pretexto para o golpe de Estado, né, que derrubou a ex-presidenta Dilma de forma injusta e arbitrária, como sabemos. Né? E isso tem avançado num efeito bola de neve no Brasil. A gente chegou até esse ponto, e apesar de todos os absurdos e bizarrices, né, até que ponto a gente vai continuar à mercê disso? Né? Muitas pessoas falam no impeachment de Bolsonaro, mas vai acontecer dentro de que contexto? Né? No mesmo contexto que aconteceu o impeachment de Collor, né? A própria elite varrendo sua sujeira para debaixo do tapete para retomar o controle da situação do país de forma mais moderada? Né? Ou será que a gente pode realmente ver um movimento de massas, um movimento social genuíno de esquerda, organizado pela classe trabalhadora, organizado pelos setores mais vulneráveis da sociedade, retomarmos o processo democrático a partir de novas eleições, o que é viável do ponto de vista constitucional? A gente sabe que essa questão é muito complicada, né? Enfim, é isso. A gente tem que tomar esse cuidado, né? E para não continuar cada vez à mercê disso, né? Porque esse discurso realmente é fascinante e muitas mentes vulneráveis, né, se deixam influenciar, infelizmente. Tayane, primeiro eu tenho que te agradecer aqui pelo aceitar o convite para estar aqui no Falando Verdades. Foi uma entrevista riquíssima. Eu acredito que o público nosso vai adorar todo esse caldo de informação que você nos brindou hoje. Então, caminhando já para as notas finais, eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem, se tivesse algum ponto que você queira esclarecer, enfim, fique à vontade e até a próxima. Tá? Eu já me despeço aqui também do Reinaldo e do Cacá. Obrigada, Gustavo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de vocês terem promovido esse espaço aqui para a gente debater uns pontos extremamente importantes e relevantes nesse cenário que a gente tem vivido. Né? Como mensagem, eu
acho que eu consegui passar um tanto dos meus pensamentos, das minhas pesquisas aí para esse público, espero que tenham gostado, mas a mensagem que eu acho que a gente pode passar assim, é que, apesar da agenda da guerra que eu falei anteriormente ser uma agenda construída, né, a gente está em luta. Né? Mas não é uma luta de hoje, não é uma luta de informação, não é uma guerra híbrida. Essa luta é uma luta de séculos, né? Uma luta em prol da justiça, em prol da igualdade, do bem-estar social, né? E essa luta ela se dá pela união de diferentes setores da sociedade, né? A sociedade civil, a sociedade científica, a instituição científica, e esse espaço aqui de Falando a Verdade, entrevista, eu acho que é uma dessas consolidações de possibilidades de parceria que a gente tem, de espaço de luta em prol daqueles ideais progressistas, de fato, que a gente defende em torno da justiça, da igualdade e o bem-estar social. Então, eu só tenho a agradecer essa possibilidade, fico aí aberta, espero que o público tenha gostado, vai ser um prazer enorme voltar aqui outras vezes para debater esses temas e outros, e fico aí à disposição para perguntas do público, que tiver interesse, só me seguir aí nessas plataformas sociais que estão dominando, controlando os nossos dados, é fácil me achar, né? Acaba que os dados estão públicos mesmo. E obrigada. Cacá, falar mais alguma coisa, Cacá? Se despedir? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Foi um grande prazer fazer esse debate, muito importante, né? E é o que a gente debateu aqui, né? Até que ponto, né, realmente houve um rompimento, né, nas sociedades ditas modernas, né, com todo o obscurantismo, né, com todas as questões, né, de épocas passadas, né? Até que ponto períodos como o iluminismo e o avanço da modernidade quebraram esses paradigmas que, se a gente para pensar, continuam nas nossas relações humanas, nas nossas relações cotidianas, nas nossas relações de trabalho, né? E que, com certeza, interferiram para que a gente chegasse ao ponto, né, que chegamos, a situação que estamos vivendo hoje, e também no sentido de encontrarmos uma solução para esse momento, né? Até que ponto o mundo pós-pandemia de Covid-19 pode ou não contribuir para a gente romper definitivamente com esses paradigmas, porque no que diz respeito às relações humanas, né, nada mudou nesse aspecto, pelo menos, né, essencial, né? A gente continua à mercê de uma sociedade extremamente desigual, extremamente intolerante, né? E até que ponto esse momento pode consistir num grande aprendizado? Fica aí essa lição, né? E isso é vitalício, está colocado, né? E vamos em frente. Obrigado, Gustavo, obrigado, Reinaldo, obrigado, Tayane. Foi um grande prazer. Eu quero agradecer a todos, a mesa foi excelente, foi maravilhosa, e pedir para o pessoal, os seguidores, acompanharem o canal, apertar o sininho, está sempre tendo vídeo novo aí, para um conteúdo bacana no canal de debate, de reflexão, e muito obrigado a todos e boa noite.